Pra mim? É? Acende um incenso pra mim, vai pra nossa. Tem trilha sonora e tudo. Tem. Já começou? Já. Cadê o Fausto? Boa noite. Fabiola, que delícia você aqui. Muito bacana. Vocês estão conseguindo ouvir a música? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre Frida Kahlo, no dia do aniversário dela. Boa noite, Fabiola, minha professora de yoga aqui. Meu irmão chegando, Antero. Vamos esperar a Rose. Rose, eu acho que já está aí. Deixa eu convidar a Rose. Não, a Rose ainda não chegou. Tá chegando, vamos esperar a Rose. Quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol, sejam todos bem-vindos. Para brindar la noche. A gente vai conversar hoje sobre Frida Kahlo, no dia do aniversário dela. Deixa eu ver se a Rose está chegando. Acho que não. Frida Kahlo tá atrasada, gente. Olá, Sema. Mil campanas de gloria tañendo para brindar la noche de mi amor. Olá, Eduardo Torres, nosso músico predileto. Guilherme. Rose chegou, Frida Kahlo. También todo lo para brindar. Vamos aguardar nossa Frida Kahlo, Rose Germano. Olá! Hello, tudo bom? Você consegue escutar o que está tocando, Rose? Chavela. Escute. Coincidência, ó. Vê se tu consegue ouvir. Peraí. Está muito longe o seu. Tem que desligar um dos dois. Hã? Deixa eu ter. Ah, entendi. Não. É melhor ela desligar. É, só uma chavela. Olha, o pessoal está chegando, Rose. Terminando essa música, a gente começa o nosso papo. Isso, para receber esse público maravilhoso. Lidiane, seja bem-vinda. Paulo de Mello, Olha que graça. grande ator. Nossos amigos aí chegando. Y también todo Né, que tá acompanhando. Vocês estão ouvindo eu e a Rose bem? Era legal vocês assinalarem aí se estão ouvindo bem. Eduardo tá dando... Eduardo, tá tudo bem aí? Tá. Vou Meus abaixar lindos, saudades. Ana Luísa Poiares está na área. Saudades, hein? Uau! Boa noite, Rose. Boa noite, Lu. Prazer estar aqui, hein? Falando sobre Pois é. esse dia tão especial, o aniversário da Frida Kahlo, 6 anos do monólogo Frida Kahlo, Deusa Terruana, né? Acho que é tão importante a Frida nesse momento que a gente está vivendo. E a gente marcou de propósito no dia do aniversário dela para homenageá-la também. Como uma gratidão, né? Por nos acompanhar todos esses anos, né? Rose, Oi. estamos recebendo muita gente bacana. Acabei de ver que a Beth Goulart está aqui também, né? Uma atriz que eu admiro muito também, uma atriz que fez Clarice tão bem, né? A gente gosta muito de você, Beth. Você é uma referência muito grande e importante para a gente. Nós, atores, é muito bom ter você nos palcos.
né? Esse Eu acho que ela não espetáculo, foi gente, Frida Kahlo, né? Tem que acho que não, acho que não. A gente estreou esse espetáculo em 2014, né, Rose? Estreamos em 2014 no Teatro do Alcio Gil. Foi o 14 de outubro. E foram 2 temporadas, de quinta a segunda. É um presente, né? Eu acho que hoje poucos teatros dão essa abertura. E de lá para cá a gente não parou mais, né? A gente fez quantas temporadas no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, acho que nós fizemos umas 4 temporadas. Não, Marquei. 8, Rose. Não, são 8. Não, são 8 temporadas, contando com as viagens também, né? A gente fez temporada em BH. A gente fez uma temporada em BH. Estou contando uma temporada em BH. Né? Olha só, mas vamos assim, a gente está abrindo, a gente vai conversar sobre a Frida, sobre o processo de criação, mas é muito importante que a gente receba perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim ou para a Rose, vocês podem fazer, tá? Deixa eu ver se essa caixinha funciona. Tá, eu não sei se vocês estão visualizando uma caixinha aí. Essa é a proposta. É porque eu coloquei isso, para que as pessoas fizessem perguntas e as pessoas vão entrar com perguntas. Tá. Essa ideia da gente bater um papo com o público para ficar mais contraído, não ficar aquela coisa de ficar eu e você só conversando fechado, né? Uhum. Eu só queria falar para o pessoal que eu coloquei essa música, que é A Noite do Meu Amor, né? Que a gente é uma das músicas da peça, que a gente trouxe porque a Chavela Vargas, que é uma cantora muito importante no México, que foi muito amiga da Frida Kahlo, e teve um caso com ela também, cantou essa música. E a gente, quando nós descobrimos essa música, que foi a Dolores Duran, que cantou aqui no Brasil, nós resolvemos trazer essa música para a peça, e a Rose canta ela em cena, como Frida Kahlo, e é realmente uma das cenas mais lindas, é uma das cenas que eu mais gosto, né? Então, por isso que Dolores Duran, by Chavela Vargas, está aqui, abriu essa noite. E no final da live a gente também vai botar uma outra surpresa para vocês. Vai. Lu, assisti no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Olha, a Aline. A Aline assistiu em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Aline. Faça alguma pergunta. Rose, eu queria te fazer uma pergunta, já que... Deixa eu te falar uma coisa sobre a Chavela, que eu li essa semana. Você está falando da Chavela, eu achei bem interessante. A Chavela foi uma grande boêmia, uma grande cantora mexicana. Ela participou de alguns filmes do Almodóvar, né? Você sabe disso. E eu li essa semana a matéria, ela falando que ela era muito boêmia, bebia, fumou muito. E ela falava que se ela morresse na sexta-feira, que enterrassem ela na segunda, para que as pessoas não perdessem o final de semana. Eu achei isso assim, de uma figura hilária, né, que viveu muito intensamente. E ela viveu até 2000 e alguma coisa, não lembro a data agora. Mas eu achei essa coisa da mulher. Da mulher também, ela foi uma mulher também muito irreverente para a época dela, tanto quanto a Frida, né? Que maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu estou pescando, eu não consigo ler o nome da pessoa, eu não sei o que Fernandes, Vilha Fernandes. Parabéns, foi o melhor espetáculo que eu já assisti. Houve alguma dificuldade entre o processo de criação? Como vocês acham que é a relação do público com Frida? Saudades, um abraço. Processo de criação sempre... Vou começar a responder, então, sobre essa pergunta. Eu acho que o processo de criação é sempre doloroso, né? É sempre difícil. Ainda mais quando é uma personagem extremamente conhecida, né? Um ícone onde as pessoas elas já têm uma expectativa do que elas imaginam que elas vão assistir. Nos meus processos de criação, eu sempre tento começar do zero, do vazio, da folha em branco. Eu tento não conceber absolutamente nada antes de começar nos ensaios. São os ensaios que vão dizer o que eu tenho que fazer, né? Eu considero extremamente sagrado esse momento de criação, é um momento de muita conexão, né? De muita união entre a equipe, né? E a gente tem que entender o que é necessário para o espetáculo e o que é o nosso ego querendo fazer para mostrar aquela história.
Então, é um diálogo o tempo inteiro entre as ideias que o ego está te sugerindo e entre a essência do que você quer falar. Então, a gente sempre parte do zero, né, da sala vazia. Então, quando eu e a Rose começamos a criar esses espetáculos, nós não sabíamos onde ele ia nos levar, né? A gente só tinha uma cadeira em cena e foi através dessa cadeira que a gente foi construindo essa partitura toda, né? Eu acho que o nosso espetáculo está galgado muito no corpo da Frida Kahlo, num processo físico, que no primeiro mês nós ficamos tentando descobrir esse corpo da Frida Kahlo, como é que seria esse corpo dessa personagem que teve mais de 30 cirurgias, que vivia à base de morfina, né? Então a gente fez, eu e a Rose, uma pesquisa muito grande, nós consultamos médicos de coluna, pediatras, para saber como é que era uma pessoa que, enfim, teve pólio. Várias pesquisas nós fizemos junto com o teatro físico para a gente chegar nesse corpo. Quando nós conseguimos, a Rose começou a trazer esse corpo de Frida Kahlo, quando a gente chegou no momento que a gente falou, opa, Frida apareceu, foi a partir dali que a gente pegou o texto e foi através do corpo que o texto, a Frida ia dizer, o corpo da Rose ia ditando o que ela queria falar e para onde ela queria caminhar. Então foi através do corpo que a gente foi escrevendo a partitura, eu e a Rose assinamos o texto do espetáculo, né? Então foi através do corpo. Em relação ao público, acho que a Rose pode falar aí dessa expectativa do público da pergunta. Como é que o público vê essa Frida do avesso, Rose? O público, a princípio, quando chega no teatro, vai para assistir a Frida Popstar, né? A Frida que a gente vê aí nas camisetas, nos gibis. A Frida que foi fabricada pela cultura americana. Então, quando chega no teatro e vê uma Frida totalmente desnudada, né? É uma mulher Frida Kahlo e não o mito, o público meio que fica impactado, se surpreende. Eu acho que esse é o grande barato da proposta, é a gente ter saído, ter fugido da figura popstar, do mito Frida Kahlo, para falar da mulher dos últimos anos de vida dela, né? Frida, Rose, estão perguntando aqui o que Frida diria sobre o isolamento social. Cara, o que a Frida diria sobre o isolamento social para as pessoas ficarem em casa? Lindo, com certeza, porque era uma pessoa muito consciente, né? Uma pessoa muito visionária, né? Com certeza ela não iria achar que era uma gripezinha. Exatamente. A Frida tinha preocupação com o outro, né? Uma preocupação social, uma mulher visionária, politizada, né? Com os mais pobres, né, Rose? Exatamente. Então, assim, eu acho que ela teria uma preocupação, estaria totalmente engajada com uma figura do estar. Era uma referência para estar em casa. Como tem tantos artistas aí falando, se colocando dessa forma, com uma preocupação com o outro, com a preocupação com os que já partiram, né? Porque é um absurdo a você ignorar o teu ente querido. Uhum. Esse espetáculo, assim, foi uma grande surpresa para mim e para a Rose, triste, porque eu... Hã? Não, só para concluir. Então, assim, já que a gente entrou nesse assunto, é um absurdo, né? Ignorar os que estão, os vivos e os mortos, né? Os mortos. Não, é um absurdo. Falando dos mortos, porque o México também, ele cultua os mortos, né? Eu não sei como é que está no México do bem, mas a questão que a população hoje, a nossa sociedade mudou bastante, né? A gente vai entrar em outra questão. Fala. Olha, Rose, tem uma menina aqui. Hã? Rose, tem uma menina aqui, porque, enfim, eu tenho uma dificuldade aqui, porque as coisas fez eu perguntar. Aqui, ó. Fernandes, essa Vília Fernandes, eu acho, quem fez a pergunta foi uma menina, Vitória, uma adolescente que viu a gente em Friburgo e que se vestiu de Frida Kahlo. Ela é fã. Vitória, seja muito bem-vinda. A gente tem uma foto linda com você. Pois é, a internet está horrível. Eu não sei se é a minha ou se é a sua.
Luiz, como você percebe sua forma de criação na perspectiva das lives? Denise, excelente pergunta, mas a gente está aqui para falar de Frida Kahlo, né? Eu estou apaixonado pelas lives, eu acho que as lives é uma forma muito forte da gente chegar próximo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e agora eu estou me abrindo e estou conhecendo muita gente interessante, muito talento, mas eu acho que isso é um papo para outro lugar, tá bom? Parabéns pela direção, pela produção, figurino está perfeito. Com relação às lives, o teatro na live, eu particularmente, assim, nada substitui o teatro ao vivo, a gente sabe disso, né? A gente vai voltar, não tenho dúvida disso, que a gente vai voltar, né? A live, ela não tem esse contato com o outro, né? Não dá esse contato ao vivo, essa temperatura, o calor humano, a percepção ampla, né, que a gente tem no teatro. Não tem como substituir o teatro. O teatro que quando eu vejo um espetáculo, eu vejo como um grande plano de sequência, né? O teatro ao vivo, para mim, na internet, é um grande plano de sequência. Não vai substituir o teatro ao vivo, né? O calor humano, o público, toda uma energia. Isso. Rose, estão perguntando aqui, o que você vê? Posso falar? Né? Vê aí. O que você vê, o que tem de Frida em Rose e o que tem de Rose em Frida. Estão falando que o seu som está baixo. Estou te ouvindo. O seu som está baixo. O som está baixo. Agora, dá para ouvir? Posso falar mais próximo? Melhorou, acho que melhorou. O que tem de Rose? O que tem de Rose em Frida e o que tem de Frida em Rose? O Afonso, nosso querido amigo, está perguntando. Olha, Afonso, tanta coisa, né? Assim, você, quando ganha um espetáculo, Luiz que me convidou, me presenteou com Frida Kahlo, e a gente mergulha no universo no desconhecido, a gente encontra, assim, alguma coisa nossa. Não sei, vou te falar aqui exatamente o quê, mas a gente se doa, né? O artista tem que se doar. E há uma comunhão ali. Tem muita coisa. Eu aprendi muito fazendo Frida Kahlo. Acho que é um aprendizado quando estou em temporada e durante toda a pesquisa. Eu acho que sempre um aprendizado, o exercício de estar em cena fazendo Frida Kahlo. Eu aprendi muito com ela. Eu acho que ela tem uma força danada, uma mulher vigorosa e tem muita coisa. Não sei como enumerar aqui, mas eu aprendi muito mais com ela. Tem uma pergunta aqui. Peraí, parabéns, Petra. Qual a relação pessoal de vocês com a Frida Kahlo? Vou falar rapidamente. Guilherme, olha, Guilherme Neme está aí, maravilhoso. Eu nunca fui apaixonado pela Frida Kahlo. Não tinha assim um grande interesse pela Frida. Eu a conhecia muito rasamente, muito superficialmente falando. Né? Conheci a Frida porque fui em Nova York, vi 2 quadros dela, conheci nas almofadas, enfim, pelo Google. E quando eu idealizei, tive um insight que eu achei que a Frida, a Rose, que é uma atriz nordestina, né, que tem a raiz, uma atriz muito potente, né, em termos de punch, né, no teatro, eu visualizei a força das mulheres nordestinas com a força das índias mexicanas. Então foi por isso que surgiu esse casamento Rose e Frida Kahlo. Né? Então, assim, quando eu tive esse insight, porque a gente estava procurando um texto, eu falei, Rose, acho que você faria uma ótima Frida Kahlo, vamos. Quando nós começamos a pesquisar, a gente descobriu uma mulher muito maior do que a pintora. E foi exatamente essa mulher que nos emocionou durante todo o processo de ensaio, essa mulher que tirou o chão da gente, que queria ser mãe e não podia ser mãe, né? Essa mulher que teve vários abortos, que teve várias cirurgias e que a coisa que ela mais queria era ser mãe. Então essa mulher, quando a gente chegou nessa parte da biografia dela, realmente a gente falou assim, poxa, será que a gente vai ter força para continuar e mostrar essa história que as pessoas não conhecem, essa mulher que sofria, que podia ser uma mulher muito próxima de cada um de nós, né? E não aquele mito da pintora, daquela
da figura pop que os Estados Unidos transformou a Frida Kahlo. Então foi essa mulher que tirou o chão da gente, esse é o nosso recorte, é isso que a gente mostra para o público, né? A gente não revela esse mito, a gente só traz o mito na última cena do espetáculo. Né? Durante todo o processo, a gente mostra exatamente uma Frida ao avesso, uma Frida muito real, sabe? Foi muito interessante esse recorte, eu acho que isso o público realmente fica desesperado, porque eles não imaginam que a Frida, essa história é a história da Frida. Exatamente. E Né? não é biográfico, né? Não é biográfico. Olha, tem uma pessoa que assistiu a peça e depois que ganhou de presente uma gata, botou o nome dela de Frida por causa da peça. Hã? Vamos lá? Tá me ouvindo? Yolanda tá falando que tem uma amiga que foi ver a peça e colocou o nome da gatinha que ela ganhou de presente de Frida por causa da peça. Gente, podem fazer perguntas. Eu estou tentando pescar aqui, Rose. Se você vê alguma aí. Tá. Eu vi aqui uma pergunta. Tá meio congelando, né? Eu amei o figurino. Eu amei o figurino. O figurino, o cenário e a direção de arte é do Eduardo Albini. Ele é um artista plástico uruguaio que mora aqui no Brasil há mais de 30 anos. Ele normalmente faz as minhas cenários e figurinos das minhas peças. E foi muito interessante que a gente partiu do avesso. Então, o cenário é muito simples, são 4 cadeiras nas cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo, e através dessas cores é que todas as outras cores são feitas, né? Então, a gente partiu do básico, do primário, para compor essa essência da Frida Kahlo. Então, são telas, são estruturas de telas sem a tela, sem a lona, que a gente vê exatamente o avesso, o esqueleto, né, da arte da obra de Frida Kahlo. É muito simples, mas de um efeito muito bonito. O Eduardo Albini é um artista plástico maravilhoso. Eu adoro, inclusive, eu tenho aonde tem um quadro dele aqui na minha casa. Não dá para mostrar agora. Um grande ilustrador. Qual a sua cena? Qual a sua cena? Estão perguntando qual a sua cena predileta na Frida. É difícil falar de uma cena predileta, né? Eu gosto de todas. Eu não tenho como enumerar, mas eu gosto muito da cena da cadeira, quando sai do nu para a Frida. Eu gosto muito da chegada da Frida. Eu gosto muito dessa cena. Legal falar. É uma transformação. O texto é maravilhoso. Eu gosto muito dessa cena. Eu gosto de todas. A Rose está falando qual a relação de Frida com o feminino. Mas deixa eu responder um pouquinho, que eu acho que essa cena vale um destaque, né, Rose? Para quem não viu o espetáculo, eu também concordo com a Frida, com a Frida e com a Rose, que uma das cenas mais fortes do espetáculo é a cena mais difícil para a Rose, é quando ela se despe da personagem Dolores Olmedo, que é uma outra personagem que aparece no início da peça, que é a rival de Frida Kahlo. Essa mulher existiu. E ela se despe desse personagem, literalmente. Ela tira a roupa e fica nua. A Rose abre o espetáculo praticamente nua e tira o óculos escuro, e aí a gente revela a Frida Kahlo. E aí ela caminha nua para uma mesa, onde ela vai fazer toda a transformação de Frida Kahlo. Então a gente abre, a primeira imagem que a gente tem da Frida Kahlo é a Frida Kahlo nua, né, recebendo todas essas informações corporais através de vários exercícios que a Rose... com trabalho físico, com trabalho corporal físico, né, dentro dessa linguagem, né, expressiva de uma dor, de uma angústia, de uma mulher que vai chegar ali para falar um pouco desse universo dela, particular, né? E a gente abre com a Dolores, né? A Dolores Olmedo Patinho, que foi a maior colecionadora de Frida Kahlo e de Diego Rivera. Então, eu entro em cena com a Dolores, e é um prólogo, 10 minutos, e depois tem a troca de roupa em cena para mergulhar. Estão pedindo para falar da Dolores, Rose. Você podia falar um pouquinho. Quem foi Dolores? Dolores foi uma grande marchand.
Ela foi uma mulher muito importante no México, né? Você sabe muito mais algumas coisas, você pode até complementar, mas ela era uma mulher muito envolvida politicamente, né? Casou com 3 homens muito importantes no México, né? Era uma mulher excêntrica, nós fomos lá na casa dela, uma mulher riquíssima, e ela era muito amiga do Diego Rivera. Conheceu o Diego quando tinha 11 anos, posou para ele nua, e aí, durante a vida, ao longo da vida dela, foi grande amiga do Diego, mas quando entra a Frida Kahlo, ela sai de cena. E aí, por isso que a gente faz a trama, né? Os 2 amores do Diego. Mas ela sai de cena, mas continua amiga, claro. Ela é uma marchand, então uma colecionadora. Ela vendia os quadros do Diego, comprou toda a coleção do Diego Rivera e tem metade da obra da Frida Kahlo. Então, assim, a gente, nessa história, a gente descobriu que a Dolores poderia... Na verdade, o Diego, para a Dolores, foi uma grande paixão, né? Uma mulher que compra toda a coleção, que se pudesse compraria os murais que ele pintou. Ela era muito apaixonada pelo Diego, mas, enfim, a Frida entrou. E quando a Frida morre, ele pede a Dolores em casamento, mas ele já está velho, ela não quer mais. E o desejo do Diego é que ele fosse enterrado e que as cinzas fossem colocadas junto com a da Frida. E ela não realizou esse desejo porque ela era a mulher responsável por toda... Quando o Diego, antes de morrer, ele deixou com que a Dolores ficasse responsável por todo o acervo do casal e que fosse apresentado ao público 15 anos depois. Então... Rose, só um minutinho. Estão falando o texto da Dolores. Que loucura. Ana, sei que não vieram aqui para me ver. Muito legal. Porque a Ana viu. Então, só para terminar, a Ana ela me acompanhou, uma grande parceira lá no teatro, nos ajudou pra caramba, né? Muita saudade dela. E só para terminar, então, assim, ela abre para o público esse acervo. Quando você vai ao México, tem que visitar o Museu Dolores Omedo Patino, que você vai ter muita coisa da Frida Kahlo. É claro que na casa da Frida também, na Casa Azul também, mas a Dolores, ela ficou responsável. E acho que por essa paixão que ela teve com o Diego, ela não realiza, porque ela ficou responsável por realizar esse sonho, e ela não realiza, que era juntar as cinzas dos 2. A gente não sabe por quê, por uma questão de família aí, a gente não vai entrar nessa parte aí, né? Tá, tem uma... isso aí. A Dolores realmente a gente descobriu no meio do caminho. Tem uma pergunta aqui muito interessante, da Helena Raman, minha aluna. A força da Frida é apaixonante, suas fragilidades também. Porém, ambas são vistas positivamente. No momento da pesquisa, teve algum defeito, traço que te causou resistência a ponto de quase julgar? Eu acho que não, Helena. Eu acho que... no momento da pesquisa teve algum defeito, no caso da Frida Kahlo, acredito eu. Eu já dirigi uma outra peça que a personagem era uma personagem famosa e realmente, olha, eu acho que o Robson está aí também, eu não sei. Mas eu acho que o Robson Leitão está aqui da UF. Eu já dirigi uma outra peça onde eu descobri características que realmente não batiam com o que eu acredito. E eu quase deixei de fazer essa outra peça por causa disso. Mas no caso da Frida foi o contrário. Eu não a conhecia e tudo que a gente foi descobrindo dela só nos mostrava que ela era maior do que tudo. A Frida, ela é mais como é que se diz, além do tempo de hoje, né? Do que naquele tempo. Ela está muito mais à frente do tempo de hoje do que naquele tempo. Eu e a Rose, a gente lendo a biografia dela, a gente falava assim, nossa, Rose, essa mulher é moderna demais. Eu mesmo, com toda essa contemporaneidade que a gente acha que tem, a gente fala assim, eu jamais faria isso. E a Frida foi lá e fez há muito tempo atrás, né? Hoje seria criticada, né? Hoje seria o mundo que a gente vive hoje, careta, né? O mundo que a gente vive hoje, parece que demos uns passos para trás, então ela seria uma mulher totalmente criticada, enfim. Mas a Frida, você vê, a Frida nasceu em 1916. Nasceu em 1907, mas olha, gente, dizia que nasceu em 1910, só para terminar, que foi o ano da Revolução Mexicana, né? A gente está com Rose, a gente está com uma sala muito acolhedora, muitos artistas bacanas.
Acabou de entrar a Mônica Carvalho, não sei se ela continua aqui. Enfim, muita gente legal. Sejam bem-vindos. Sim. Então, a Frida só é uma paixão, né? Quem conhece, quem puder comprar a biografia e ler, e vocês vão se apaixonar. Deixa eu te falar. Eu queria te falar uma coisa, que hoje eu ganhei um presente, né, em homenagem ao aniversário da Frida. Você sabia disso? Você sabe, né? Que eu te falei. Eu sei, é lindo, maravilhoso, adorei esse Eu vestido. queria falar um pouco que é uma pessoa que tem uma preocupação com a cultura, engajada também, tem uma pesquisa profunda com as obras de arte de grandes artistas do mundo todo, e a marca, ela não gosta que fale grife, mas a marca de roupa dela é toda feita com obras de arte. Então, eu vou mostrar para vocês que ela me presenteou, eu estou lançando aqui o vestido. Mas como é que é o nome da marca? Sirius Arts. Deixa eu só mostrar aqui. Ah, tá aí, Sirius Arts, tá aí. Olha aqui, ó. É um vestido lindo. É lindo o vestido, não dá para mostrar mais, mas ele tem aqui a estampa da Frida. Esse aqui foi o primeiro quadro estilizado que ela fez, foi o primeiro quadro que a Frida pintou, né? O autorretrato dela, esse foi o primeiro. Então ele está aqui com a tiara, só que não tem essa tiara. Que ela Tá. Sirius Arts. A gente agradece muito. Eu agradeço a Milena Sirius Arts. Quem quiser conhecer o trabalho dela... Vai lá no Instagram da Sirius Arts e veja os modelos, são muito bonitos. São lindos. A Milena foi assistir o espetáculo, adorou o espetáculo e ela ficou seguindo a gente. E ela soube da live e mandou um vestido de presente para a Rose. Então a gente agradece muito o carinho, Milena. É através de vocês, de você no caso, que a gente continua fazendo teatro, né? Pessoas que acreditam no que a gente faz, que apoiam a arte. Então a gente agradece muito. Esse vestido realmente é muito lindo. A Rose depois vai fazer uma foto e vai colocar ele inteiro, porque é uma peça única, grande, não dá para ver aqui. Então a gente agradece muito o carinho. Eu também vou querer uma camisa da Frida Kahlo, tá? Você vai ter que desenvolver para mim. Ela está perguntando, vamos aproveitar que a Sirius está perguntando qual é a nossa opinião sobre a moda Frida Kahlo. Né? A Frida ela era uma mulher, na época ela usava as roupas das Índias terruanas, como forma, não é para esconder, é só para como as pessoas pensam, que é só para esconder, né, a questão da perna dela, né, ela mancava, mas sim uma forma de homenagear as índias, mulheres índias de uma tribo das terruanas, porque eram mulheres que tinham eram mulheres empoderadas, vou falar nesse sentido, essa palavra assim, não gosto muito de usar, mas eram mulheres empoderadas no México. Elas tinham um comércio lá, mulheres que dominavam o comércio nesse local, nessa tribo. São as índias terruanas, a cidadezinha Istmo. Oaxaca. Não é Oaxaca, não. É perto de Oaxaca. É perto de Oaxaca, Então, era uma forma de homenagear as índias terruanas. O México, a Frida e o Diego, eles valorizavam muito a cultura mexicana. Isso é importante falar, né, Lu? A Milena falando que já está separada da minha camisa, que graça. É legal falar sobre o figurino, já que a Milena está puxando esse assunto. Todo o figurino da Frida Kahlo... Não, a gente foi para o México, eu e a Rose, nós ficamos 15 dias no México para fazer uma pesquisa, conhecer o museu, conhecer as obras, enfim. E a gente também percorreu algumas cidades do interior do México para comprar as roupas dessas índias terruanas, são bordados, e essas batas quadradas que elas fazem e também os chales, os reboços que eles dizem. Né? Então a gente foi a várias cidades, a gente viajando mesmo 5 horas da cidade do México para encontrar essas preciosidades que a gente trouxe e nós customizamos, né? O Eduardo fez um trabalho de customização, né? Para a gente fazer esse figurino mais autêntico possível, né? Com um olhar em cima das roupas que a Frida usava, né? Então todos os bordados e vários tecidos são trazidos do México. Realmente o figurino é um ponto alto do nosso espetáculo. Sim. Sua camisa é linda, mandarei pro direct. Poxa, tô feliz da vida. Tem mais perguntas aí, Lu, mais embaixo. Vamos lá. Eu não estou conseguindo pescar.
Tem aqui a Força de Frida Apaixonante. Vamos lá, tem muitas perguntas, muita coisa para ler. Ó. Como foi? Fui no último dia do espetáculo no Maison de France e marcou muito. Obrigado, Rose. Carol Odara. Foi lindo. Obrigado, Carol. Foi lindo esse dia, foi muito especial. Foi o dia da chuva? Foi o dia da chuva? Choveu muito. Choveu muito. Deixa eu te falar. Tem mais alguma coisa? Eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que passaram, posso falar que passaram e continuam com a gente, mas de uma certa forma que estiveram com a gente durante todos esses 6 anos, né? Eu vou falar aqui da nossa equipe técnica. Enquanto vai chegando mais gente com mais perguntas, a Luísa do Aurélio de Simone, não é isso? A gente tem a trilha sonora, quem foi que construiu foi o Márcio Tinoco. E os músicos que nos acompanham, o músico que nos acompanha agora é um parceiro de cena maravilhoso, que é Eduardo Torres, que é um músico, assim, nossa, é de uma competência, é um grande pianista. Depois você pode visitar a página dele. Ele dá aula de piano particular, fazer aqui uma mexã. Ele dá aula de piano particular, grande músico. Estou tendo aula de violão com ele, né, para o novo processo que a gente vai fazer. E falar também do Cláudio. Cláudio também, que passou para a gente, o Diogo Sil, né? Diogo Sil também. É verdade, o Diogo, Cláudio. E o nosso sub, como é que é o nome do nosso sub? Aqui é o Cláudio. É o Cláudio. Cláudio Pereira, nosso sub. Uma honra, queridos, Eduardo. Uma honra ter você junto, parceiro. Eduardo Torres é um músico que monta cenário, que resolve pepinos. Ele não só toca, não. Ele é pau para toda obra. Rose, tem trabalho novo? Estão perguntando. Ih, Luiz, fala. Vai ter que falar. Olha, eu não sei se o nosso querido Abreu está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver se o Luiz Abreu está aqui. Eu não consigo ver quem está na live. Mas eu não sei se o Abreu estiver aí. Abreu, dá um oizinho para gente. Tem trabalho novo. É uma honra ter você aqui. Tem trabalho novo, sim. Não em breve, mas a gente está trabalhando com muito carinho. A gente estava pesquisando uma trilogia em cima de mulheres latinas. E aí a Rose trouxe... Sugeriu, inclusive, foi o Eduardo Torres que sugeriu. Foi o Eduardo Torres. A gente está... O Frida Kahlo é uma trilogia que eu e a Rose estamos desenvolvendo em cima de mulheres latinas. Então a gente começou, o Eduardo... a gente começou com Frida Kahlo, que foi uma ideia minha. E aí a gente agora vai fazer Violeta Parra. A Rose está se preparando vocalmente para cantar. A Rose tem uma semelhança física com a Violeta Parra muito grande, mais do que com a Frida Kahlo, né? Então a gente acredita que vai ser um espetáculo muito bacana. E aí a gente convidou uma pessoa que abraçou o projeto. Não sei se ele está aí. Você viu se ele está aí? Eu não vi ainda, não, só de óculos, mas eu tirei o óculos. A gente convidou um dos maiores autores de teatro do Brasil, que é o Luiz Alberto Abreu, que escreveu Bela Tchau, enfim, é um cara que trabalhou muito tempo com o Luiz Fernando Carvalho, trabalhou com Antunes, então assim, e ele abraçou o projeto, né? Então assim, a gente ficou muito feliz. Então a gente está vindo aí com Violeta Parra, um texto do Luiz Alberto Abreu, que eu e Rose não acreditamos quando nós fizemos o convite. Ele falou, eu estou junto com vocês. Né? Então a gente agradece muito a parceria, e aí a ideia é a gente fazer, né, a peça da Violeta Parra e fazer um dia Frida Kahlo também, para que as pessoas possam ver as duas montagens. Né? Sim, a gente vai continuar com Frida aí. Que é uma estrada. Adoro Violeta Parra. Oi, Robson, tá aí, que graça, Teatro da UF. Pois é, querido. A gente vai levar a Frida também lá para o Teatro da UF, né? Essa última temporada que a gente ia fazer lá foi cancelada, a gente vai remarcar para voltar. Importante falar para o pessoal que a gente tinha uma temporada marcada, convite do Robson Leitão, no mês da mulher, né, Rose? A gente não era? Acho que era. Não, era logo em seguida, depois do Carnaval. Isso, a Semana da Mulher, isso mesmo. Era uma Semana da Mulher e ele convidou Frida Kahlo, que foi um dos espetáculos muito marcantes lá. A gente teve casa cheia sempre. Frida é um fenômeno e a Rose, onde a gente vai. O Fábio Klein, olha que lá de Patido Alferes.
Que deixa eu te legal, falar. Fábio. Ah, sim, a trilogia com a brasileira. A última será uma brasileira, né, Luiz? A gente tá pensando em qual brasileira seria, em quem. É, Então sugerem aí uma brasileira que tem a ver com Frida Kahlo e Violeta Parra. com Vocês esse podem universo sugerir de mulher aí. E que a forte. Rose possa fazer, né? A Rose é a cara dela, de quem? A da Violeta, com certeza, é impressionante. Rose é uma excelente comediante. Como é passar tanto tempo fazendo, interpretando essa personagem que é uma carga tão dramática? Bela pergunta, É porque Afonso. ele me conheceu fazendo comédia. A gente foi parceiro, né? O Afonso? Ô, Afonso, meu amigo da Unirio, parceiro de cena da Unirio. A gente fez os dois Menecos com a direção do André Paz Leme. E era uma linda comédia, por isso que ele está falando isso. Eu adoro comédia, mas eu realmente engatei nesse universo. Obviamente, futuramente, eu quero voltar a fazer comédia. Eu adoro. Olha só, Rose, Francisco Cabrita, ele está falando, Frida é um espetáculo que nos desloca, tira o nosso equilíbrio. Muito obrigado, Francisco, muito lindo o seu comentário. O que mais te impactou na história da mulher Frida, Rose? Meu Deus, é difícil essa pergunta, mas eu acho que é a sua vontade de viver. Porque a Frida, a sua vontade de viver através da arte, através da sua postura política, do seu engajamento, a sua preocupação com o outro, com o social, é uma mulher fantástica, assim. Então, o que mais me encanta nela é esse desdobramento que ela vai dando, né? Se reinventando através da arte, a força, a vontade de viver. Olha, tanta coisa boa, lindo, Rose. Luiz, a gente carece de muita arte, continue por mais anos com essa peça que é sucesso. Eu não faço teatro para fazer uma temporada, eu faço teatro para ficar com o resto da vida em repertório. Então, assim tem sido com Frida Kahlo, que a gente está há 6 anos, gente. A gente está viajando, a gente faz, tem convite para a gente para fora do Brasil. Então, assim, acho que a gente não pode terminar um espetáculo. O espetáculo não termina. Acredito eu que ele pode dar uma pausa, porque a gente parou o Frida Kahlo que a Rose fez Velho Chico, então durante a novela a gente não tinha um roteiro certo, então a gente não pôde fazer, a gente parou. E aí a gente volta sempre que dá, né? Eu pego uma outra coisa, então não posso acompanhar, eu saio, enfim. E a Rose foi fazer uma outra peça, teve que parar, mas a gente não vai morrer com Frida Kahlo, nem com Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, o espetáculo que eu dirigi. A gente até brinca, o Richard e a Rose, vamos fazer o encontro do Paulo Freire com a Frida Kahlo, né? Seria maravilhoso. Estão perguntando aqui a Yolanda se seria possível levar a Frida Kahlo para Teresina, no Piauí. Eu amo Teresina, fui com o Paulo Freire. Eu fui com o Paulo Freire e a gente vai sim, se a gente tiver um acolhimento aí, a gente vai. Com certeza. E a gente não fez o Nordeste ainda, a gente vai... Aliás, fizemos só uma parte do Nordeste, fizemos Bahia, né? Bahia foi muito bem-vindo. A gente ia fazer de novo, mas foi cancelado por causa da Covid. A gente teve uma parceria aqui, tem a parceria da Diga Sim, que levou a gente, Diga Sim Produção, né, Luiz? Do Sandro. Sandro Rabelo, que levou a gente para essa cidade, Brasília. Grande parceiro, teve com a gente muito tempo, principalmente nas viagens, né? Nas viagens, E o que mais? Robson, então, mandei para vocês a homenagem que fizemos para a Frida Kahlo hoje aqui no Instagram. E falamos da peça de vocês. Que lindo, Robson. Obrigado, Robson. Tanta gente bacana, tanta gente que está aí. Elis Regina poderia fazer parte dessa trilogia? Não. Olha, gente, não. Não, porque eu acho que a Rose já passou da idade de fazer Elis, né? Não vejo nem por isso, né? Porque o artista pode fazer... Acho que não é... Assim, eu acho a Elis fantástica, né? Mas eu não tenho a voz da Elis, é uma coisa que... O physique também, né, Rose? Eu acho que é importante. Acho que tem que ter o physique e a voz da Elis, meu Deus do céu. Mas a Elis morreu com 40 anos, Rose. Eu sei, sim. Claro. Menos, eu acho, 30 e poucos. Maravilhoso Paulo Freire, Monique Lafon. Você viu, que lindo, Monique. Seja bem-vinda, amor. Frida deixou um recado em seu diário, que ela esperava alegre sua despedida e que não queria voltar nunca mais. Vocês acham que realmente ela era forte ou era uma
muralha que ela usava para sobreviver? Bela pergunta, Marcelo. Aconteceu um fato na vida dela, foi a perda da perna dela no final da vida dela, né? Então ela lutou pela vida durante, mesmo com todas as dores, ela lutava pela vida e transformou a dor em arte. Mas quando os médicos decidiram que ela teria que amputar a perna porque os dedos do pé gangrenaram, ali ela se entregou e não queria mais viver, né? Excelente pergunta. Se você quiser falar, vocês acham que realmente ela era forte ou era uma muralha que ela usava para sobreviver? Eu acho que quando a gente usa muralha é porque a gente é forte, né? Eu acho que ela tinha uma fortaleza aí que a gente chama de muralha, para driblar toda essa dor, essa angústia, as frustrações por não ter sido mãe, né? E ela era uma grande artista. O reconhecimento dela como artista veio depois da morte dela, né? Acho que na época com o Diego era muito o envolvimento dela com o Diego, as amantes. A Frida era uma mulher pobre, ela não tinha rótulos. O que é interessante falar que a Frida, o comportamento dela, a postura dela, os amores, né? Que é uma mulher que gostava de homens e de mulheres, não sem rotular, sem rotulação, né? E vivia intensamente. Eu acho que não tinha essa muralha, não. Tinha uma coisa de uma mulher que se jogava no mundo, né? E tinha uma resistência muito forte. Uhum. Ó, o pessoal tá meio pirando aqui, oferecendo personagens para você, hein? Carmen Miranda, enfim. Eu acho que a nossa pegada é mais Agora, mulheres... vamos falar Mulheres revolucionárias, Maísa, mas eu acho que são mais mulheres revolucionárias, não que a Maísa e a Carmen não tenham sido. Pelo contrário, realmente elas têm um lugar muito grande na cultura da gente. Mas eu acho que é uma outra pegada, assim, né? Mas agradecemos aí. Maísa deve ser muito complicado os direitos, Carmen também. Uma importante personagem brasileira é a Ana Nery, sim, pioneira da enfermagem no Brasil. Olha que lindo. Vamos pesquisar. Vamos sim. Quem falou? Não lembro quem falou. O que acham de Nise da Silveira, uma mulher revolucionária para nosso país? Grandes mulheres, né? Grandes mulheres. Eu acho a Nise e a Rose faria muito bem. Já tiveram várias montagens, né? Não sei se isso, mas a Nise com certeza a Rose faria muito bem. Tarsila do Amaral, eu já falei para a Rose que ela faria uma Tarsila maravilhosa. Falou. Muito legal. Bom isso. A Rose faria fisicamente uma Tarsila muito incrível, também acho. Pagu. Vamos pensar aí no futuro, né? Mas, gente, vamos fazer perguntas sobre a Frida Kahlo, porque é aniversário da Frida Kahlo, né? Nós temos mais 10 minutos. Então aproveitem. Ô, Luiz, você está ótimo. Cleia, um beijo. Deixa eu falar, Lu. Queria falar também do Direção de Movimento, né? Que é do argentino Norberto Prespa, né? Que fez um trabalho também, que trouxe esse corpo da Dolores e contribuiu muito com o nosso processo. Quero falar dele também. Tanta gente que passaram por nós, né? E os operadores, eu quero falar do Edmar Rocha, que começou operando a luz para a gente. O Edmar, o Alexandre Olsim, uma figura maravilhosa, eu gosto muito dele. E quem fez a última temporada agora que operou a gente foi o Rodrigo, que também eu achei um operador fantástico. A gente tem muita gente que está por trás das câmeras, nos bastidores do teatro. Aí são grandes figuras que agora, nesse momento, é bom falar sobre isso, né? Que a gente precisa estar apoiando a cultura, porque está muita gente desempregada nesse momento. Então, a gente está apoiando a EPTR. Estão falando aqui de teatro online, porque a gente não faz teatro online, enfim. Isso é uma questão aí que eu acho que eu não gostaria de entrar nessa live sobre isso, né? Até porque eu acho que o teatro online ainda está entendendo, mas eu acho que é um tema muito complexo. E eu acho que eu realmente não gosto. Acho que para mim perde muito. Eu não gosto. Eu acho que tem uma limitação. Eu acho que tem uma limitação. Não é qualquer espetáculo que cabe no teatro online, entendeu? Ela adorava pintar flores, já li, né?
E Gente, a gente tem mais 10. Eu vou ter que terminar. A gente combinou que seria 1 hora de live, esse bate-papo, porque eu e Rose estamos com muitas saudades de fazer, de contar essa história. Maria Lacerda de Moura. Não conheço, não lembro. Quem é? Lu, queria falar um pouco também. Do quê? Frida gostava do gordo e o magro. Sim, quem está falando isso? A Ana. Ana, vou lembrar. Peraí, não, Ana não. Não é Ana não. A Milena. Frida gostava do gordo e o magro. Tem mais gostos pessoais de Frida para compartilhar, como músicas, filmes e literatura? Muito legal. Fala aí, Ferrose. Ela gostava muito do Gordo e o Magro. Inclusive, a gente colocou o Gordo e o Magro numa cena no teatro, depois no espetáculo, depois a gente tirou porque ficava complicado. Cada vez que vai viajar em todos os lugares a gente podia manter, mas era uma cena, são personagens, atores que ela curtia muito e que, enfim, que a gente inseriu no espetáculo. Rose, eu pensei... A Ana está falando que a gente sempre atualiza a peça, né? E aí ela está sugerindo como é que a gente vai atualizar a peça pós-pandemia. Mas eu queria aproveitar esse gancho dela, de repente, de você falar algum pedaço, ou de repente o poema dela, aquele que você fala deitada, ou o iniciozinho do poema que você fala da vida, que eu acho que é tão bonito, né? O início do primeiro bife da Frida. O que você acha? Ou uma outra parte que você queira presentear a gente. Eu gosto muito do... Eu vou falar só um trechinho, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Do final, da cena final, né? Em que ela diz que nada é absoluto, tudo se transforma, tudo é revolução. A revolução a harmonia. A revolução é a harmonia. Deu branco agora, viu? A revolução é a harmonia. Não, a revolução não é harmonia, não. Tudo é revolução. A revolução deixa eu voltar aqui. Nada é absoluto, tudo se transforma. Tudo é revolução. A revolução é a harmonia e a forma e da cor. Não é isso não, gente. Deu branco agora, me desculpem, mas essa coisa do ao vivo, eu não estava nem preparada para falar. Não, mas foi lindo. Já foi lindo. Eu vou falar de novo, vou falar porque eu acho esse texto foda. Pega adiante. Hã? Pega adiante. Diante, né? Ser ator não é fácil não, gente. Vai. Ninguém é mais do que uma função ou parte de uma performance total. A vida passa e abre caminhos que não são percorridos em vão. E ninguém pode parar livremente para representar a beira do caminho, pois isso atrasaria e transtornaria a viagem dos átomos e a viagem do todo. Daí a decepção, o desespero e a tristeza. Todos nós gostaríamos de ser a soma e não um dos elementos numéricos. As lutas, né, nos deixam paralisados, aterrorizados pelo fato de seres constantes e reais. Né? Tudo muda. Que lindo. É muito atual, gente. Frida Kahlo é sempre muito atual. Olha só, a gente tem mais 5 minutos. Então, assim, eu acho que a gente podia... Posso colocar aqui o presente que eu quero... A tiara. Pode. Eu quero colocar a tiara aqui. Eu vou colocar uma música, então, para a gente finalizar esse papo. Assim, foi tão gostoso. E é sempre bom... Salva pra gente. Não, a gente vai salvar até amanhã. Vai estar na nossa página e depois a gente vai colocar no YouTube, tá? Então, até amanhã a gente consegue ver... Deixa eu aqui agradecer a esse público maravilhoso que nos acompanha, aos amigos que estiveram aqui presentes nesse encontro nosso, amigos, família, enfim, todo mundo. A gente vai estar de volta em breve. E eu quero falar que vidas negras importam,
Eu quero dizer que vidas negras importam, que os mortos importam, sim. E que os que estão aí agora, o outro, também importa muito. Os indígenas importam muito. É isso que eu quero dizer. Os cientistas, os professores. Professores. Queria falar uma coisa, Rose. Eu preparei uma música aqui, mas eu sei que você também está preparada. Você quer que eu coloque ela ou você quer tocar e cantar pra gente? Ai, Lu. Qual? Eu vou colocar aqui a Tiara. Graças à vida. Tá lindo, tá ótimo. Parabéns, Rose Luiz, amei. Tá com violão aí? Opa! Melhor do que eu botar. Vamos lá. Frida Parra. Gente, até a próxima live sobre Frida. Gracias a la vida que me ha dado tanto y todos los ceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco en alto cielo su fondo estrellando y las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida. Um abraço, um beijo grande. A gente em breve está de volta com Frida Kahlo. E Violeta Parra. Vamos. E Violeta Parra. Era chilena. Ainda tem um pouquinho aqui da gente ficar curtindo. A Revolução da Cor, modo sobre a mesma lei, a vida. Ninguém luta por Fala de novo, Rose, fala de novo, desculpa. A angústia, a dor, o prazer e a morte nada mais são do que um processo de existir. Eu voltei aquele texto que eu te esqueci. Nada é absoluto, mas nada tudo transforma. Tudo é revolução, tudo é revolução. A angústia, a dor, nada mais é do que um processo de existir. A angústia e a dor nada mais é do que o processo de existir. Frida Kahlo. Rose. Tchau, parceira. Foi lindo. Seria de nós um absurdo fugaz. Seria de nós um absurdo e o fugaz. Essa frase é da Frida. Lindo. Vou desligar, gente. Tchau. Não quero sair, mas vamos desligar. A gente vai fazer uma outra live, né, Rose? Vamos? Vamos sim. Um beijo grande, gente.